responsabilidade do fornecedor. Prestem bastante atenção, pessoal. O Código de Defesa do Consumidor tem duas regras que são extremamente importantes no tocante à responsabilidade. A primeira regra que eu quero que vocês anotem, que a responsabilidade do CDC vai ser a responsabilidade objetiva. Como regra, a responsabilidade do fornecedor vai ser a responsabilidade objetiva. O que significa informar que a responsabilidade do fornecedor é objetiva? Significa que ela independe de dolo e de culpa. Vou repetir. Significa que ela independe de dolo e de culpa. Qual o motivo da responsabilidade objetiva? Teoria do risco-proveito. Qual é a base da escolha da responsabilidade objetiva? Teoria do risco-proveito. Uma vez que eu vou ter um benefício econômico em razão de um produto ou de um serviço, nada mais justo que eu venha ser o responsável pelo proveito que eu possuo. Então, ao falar em responsabilidade objetiva, marquem, essa é a regra. A base é a teoria do risco-proveito. É a regra, mas quando a lei quiser, ela também vai quebrar, ela vai trazer a exceção a essa responsabilidade objetiva. Vou dar um exemplo, anotem o exemplo que a gente vai ver daqui a pouco. Artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Artigo 14, parágrafo 4º do CDC. A regra é a... Oi? Não, essas são as excludentes, não é a exclusividade vítima, são as excludentes. Vejam, artigo 14, parágrafo 4º do CDC, que vai ser a prestação de um serviço, ou seja, uma responsabilidade pelo fato de um serviço atrelado ao profissional liberal. Essa vai ser exceção. Daqui a pouco nós vamos trabalhar ela. Então vejam bem, regra, responsabilidade objetiva, independe de culpa, independe de dolo. Motivo, teoria do risco-proveito. Segunda regra essencial, solidariedade da cadeia de fornecimento. Solidariedade da cadeia de fornecimento. Solidariedade da cadeia de fornecimento. Onde está previsto? Artigo 3º mais artigo 7º, parágrafo único. Mesma coisa. Quando a lei quiser, ela vai trazer exceção. Exemplo, artigo 12 e artigo 13. Falamos isso no finalzinho, tem pouquíssimo tempo sobre isso. O artigo 12, sua pergunta, ele não é uma exceção. Posso responder daqui uns minutinhos, quando adentrar nesse tema responsável pelo fato? Vou te mostrar aqui onde está a exceção. Alguns minutos te respondo. Vejam bem, a regra então na cabeça de vocês, responsabilidade objetiva, solidariedade da cadeia de fornecimento. São regras absolutas? Não. As duas comportam exceções. Onde vai estar previsto a exceção? No próprio texto legal, no próprio corpo do CDC. O nosso código, ele vai trabalhar, ao falar de responsabilidade, ele vai diferenciar
a responsabilidade chamada responsabilidade pelo fato e responsabilidade pelo vício. Vou repetir. O legislador optou, ao falar de responsabilidade, em separar a responsabilidade em responsabilidade pelo fato e responsabilidade pelo vício. Responsabilidade pelo fato e responsabilidade pelo vício. O que vai diferenciar a responsabilidade do fato da responsabilidade do vício? Exatamente o tipo de vício que não está sendo observado. Toda vez que nós falamos de responsabilidade pelo fato, também conhecida como responsabilidade pelo acidente de consumo, o vício que está sendo quebrado, o elemento que não está sendo observado, é um vício de segurança. Significa o quê? O produto e o serviço não têm a segurança esperada. Vou repetir. O produto e o serviço não têm a segurança esperada. Vou repetir uma coisa que eu falei mais cedo. Todo serviço, todo produto é potencialmente perigoso. Não existe um produto 100% seguro. Outro dia eu estava lendo uma história de uma pessoa que estava dormindo, a cama, o estrado dela quebrou, não era uma cama alta, ela caiu, só que com a queda ela teve uma lesão e perdeu os movimentos da perna. Não sei se vocês sabem, mas tinha alguns tipos de berço que não tinha uma determinada elevação que podia causar o sufocamento de uma criança, porque ela ficava às vezes presa no cantinho e não conseguia respirar. Por isso que normalmente entende de colocar algo por baixo, deixar um ângulo, qualquer coisa ela consegue sair. Então vejam, produtos ou serviços que parecem muito simples podem causar uma quebra de segurança. Vamos fazer uma viagem de barco? Vamos. Pessoal, é o seguinte, eu estou emprestando barco para vocês, pode ficar por minha conta. Só que como está caro manutenção de barco, eu não faço manutenção não. Minha regra é o seguinte, usar até não aguentar mais. Ele afundou? Nesse mês não. Mas se vocês toparem, eu empresto para vocês. Vamos lá. Eu falei para vocês que todo produto ou serviço potencialmente já tem um risco. Só que, dependendo da situação, quando ele vem com um vício de segurança, esse vício se torna muito maior, porque ele quebra a segurança esperada. Então, toda vez que falar em responsabilidade pelo fato, pensem, quebra da segurança, ou seja, tem um vício de segurança que torna ainda mais perigoso, ainda mais potencial o risco atrelado ao mesmo. Então, falamos em responsabilidade pelo fato, vem vício de segurança. O produto ou o serviço não tem a segurança por ele esperado. Se você resolve numa montanha-russa, Carlos, adoro montanha-russa. Aí você já chega lá e fala, mas eu acho meio estranho, né? Que você senta na montanha-russa, te prende aqui. Aí depois te prende aqui, pega um cinto, prende aqui. E de vez em quando desce uma barra e te prende aqui. Será por quê? No meio do looping aquele negócio abre. É um brinquedo potencialmente inseguro. Mas se as travas falhem, eu tenho um vício de quê? De segurança. Ele não tem a segurança esperada. E provavelmente eu vou cair lá de cima, podendo machucar muito ou mesmo vir a morrer. Quando eu falo, por sua vez, sobre responsabilidade simplesmente pelo vício, eu estou falando para vocês de um vício de adequação. Vamos lá, pessoal, anotem. Trata-se de um vício de adequação. O que significa isso? Vício de adequação. O produto ou serviço não atinge o fim esperado. Não cumpre aquilo que foi prometido. Vou repetir. Fala-se em vício de adequação quando o produto ou o serviço não atinge o fim esperado, não cumpre aquilo que se esperava. Querem ver um exemplo? Eu resolvo comprar uma televisão 3D.
Se bem que agora nem mais faz 3D, vai mudando as regras. 3D, quero pôr óculos e ver tudo saindo da televisão. O meu 3D não funciona. Atinge o fim esperado? Não. Eu quero, por exemplo, comprar uma calça. No primeiro uso da minha calça, ela rasga. Na primeira lavada dela, ela rasga. Minha blusa encolhe. Ela atinge o fim esperado? Não. Então eu falo de um vício de adequação. Não está adequado ao fim almejado. Então vamos entender isso aqui, porque agora vai fazer toda a diferença, toda a lógica. A responsabilidade do fornecedor ela vai ser objetiva e solidária na cadeia de fornecimento. E o legislador optou por separar a responsabilidade em razão da responsabilidade pelo fato e em razão da responsabilidade pelo vício. A responsabilidade pelo fato é aquela que está atrelada a um vício de segurança, ou seja, o produto ou serviço não tem a segurança esperada. Enquanto a responsabilidade pelo vício trata-se de um vício de adequação. O vício não atinge, o produto ou serviço não atinge o fim esperado, prometido, alardeado, informado. Ele não cumpre aquele fim. Como vai ser trabalhado isso? Na primeira parte, nós vamos tratar da responsabilidade pelo fato e no segundo momento, na responsabilidade pelo vício. Então, vamos começar pela responsabilidade pelo fato. Responsabilidade pelo fato. A palavra pelo fato ou responsabilidade pelo fato significa é a mesma coisa que responsabilidade pelo acidente de consumo. Então, ao falar a palavra fato, leia-se acidente de consumo. Acidente de consumo. Alguns autores falam também que o vício de segurança, por ter essa gravidade tão grande, ele não apenas é chamado de vício, como alguns autores também o chamam de defeito. Então, tomem cuidado, dependendo da obra que vocês acompanham, que o autor pode trabalhar o vício de segurança como sinônimo do termo defeito. Ao pensar na responsabilidade pelo fato, ou seja, pelo acidente de consumo, eu estou falando então de uma quebra, ou seja, da presença de um vício de segurança. E essa matéria vai ser tratada em dois tópicos diferentes. Porque além de separar em responsabilidade pelo fato e pelo vício, o legislador vai separar em responsabilidade pelo fato do produto e responsabilidade pelo fato do serviço. Então vamos começar aqui, ó. Primeiro ponto. Responsabilidade pelo fato do produto. Responsabilidade pelo fato do produto. Essa matéria, o vício de segurança, pergunta, o vício de segurança também é entendido como defeito. Alguns autores trabalham como defeito. Responsabilidade pelo fato do produto. Onde vai estar essa matéria? Artigo 12 e 13 do CDC. Artigo 12 e 13 do CDC. Presta atenção. A regra da responsabilidade pelo fato do produto vai ser a mesma. Responsabilidade objetiva. Então, para não ter dúvida, anotem aqui. Responsabilidade objetiva. Contudo, aqui vai existir a exceção da solidariedade da cadeia de fornecimento. E agora eu vou responder a sua pergunta. Sua pergunta foi, Carlos, não consigo vislumbrar assim de uma forma tão clara essa exceção no artigo 12 do artigo 13 da cadeia de solidariedade. Vejam bem, no artigo 12 não vem o termo o fornecedor vai ser responsabilizado pelo produto. Ele vai enumerar alguns fornecedores. O produtor, o fabricante, o importador. E ao ler esses elementos enumerados, vai faltar uma pessoa. Qual? O comerciante.
E lá no artigo 13 vai falar o seguinte: o comerciante possui responsabilidade subsidiária. Aqui que está a exceção. Não são todos responsáveis solidariamente. Porque lá no texto do artigo 12, quem não está incluído? O comerciante. Que ele vai trazer um outro artigo. Vamos lá, respondendo a sua pergunta. O artigo 12 vai falar de um grupo de pessoas, e mesmo assim ele não consegue exaurir, ele traz alguns. E ele não menciona o comerciante. Mas quando a gente lê o artigo 13, nós vamos ver que aí ele vai complementar o entendimento, demonstrando que exatamente que o comerciante vai ter uma responsabilidade subsidiária e não uma responsabilidade solidária. Vou fazer a leitura para vocês poderem entender. Anota então aqui para mim a quebra. A responsabilidade do comerciante não vai ser, num primeiro momento, solidária. Ela vai ser subsidiária. O comerciante não responde num primeiro momento. O comerciante não responde no primeiro momento. Ele só vai responder nas 3 hipóteses previstas no artigo 13. Então vamos entender isso para ficar claro. Olha o artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional, estrangeiro e importador respondem independentemente da existência de culpa. Nada mais fez do que confirmar o quê? Responsabilidade objetiva. Pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, formas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas de sua utilização. Vejam, tem a palavra aqui comerciante? Não. Então, se eu tenho um acidente em razão de um produto, num primeiro momento, o comerciante não vai ser responsável. Querem ver um exemplo? Eu acabo de comprar um micro-ondas. Instalo na minha casa. Coloco o micro-ondas, põe 30 segundos. Coloquei um produto que pode ser posto no micro-ondas. Ele começa a rodar, 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 explode. Me gera danos físicos, me gera danos estéticos, estoura minha cozinha inteira. Pergunta, posso ajuizar uma ação contra o comerciante? Não, porque o artigo 12 é muito claro. Ele fala quem? No fabricante, no importador. Agora, se eu quero compreender a participação do comerciante, eu vou ter o artigo 13. Olha o que vai falar. O comerciante vai ser igualmente responsável somente nas hipóteses abaixo. Então, no primeiro momento, o comerciante não vai fazer parte da cadeia de fornecimento. Por isso que é uma exceção. Porque se a regra fosse a solidariedade de todos, mesmo tocante a um acidente de um produto, quem tinha que fazer parte? O comerciante. E ele não faz no primeiro momento. No primeiro momento, eu falo que a responsabilidade do comerciante é subsidiária. E 3 vão ser as hipóteses. 3 vão ser as hipóteses que ele vai ser chamado a responder. Primeira delas, quando o produto, por ele fornecido, não permite identificar o fabricante, o produtor, o construtor. Querem ver um exemplo? Não sei se vocês já repararam. Antigamente, fruta, a gente ia comprar em supermercado, em feira, não tinha nada. Você pegava a fruta e vai. O que vem hoje na quase todas as frutas? Um pequeno selinho. Com o nome de quem? Do produtor. Por quê? Porque se eu como aquela fruta e passo mal, porque, por exemplo, tem uma química indevida, quem está acabando de não fazer parte dessa lide? O comerciante, porque a responsabilidade é subsidiária. Eu vou demandar contra quem? Contra o produtor. Agora, não tem o selinho, não tem essa identificação. O consumidor vai assumir a responsabilidade? Não. Se não é possível identificar o fabricante, o produtor ou importador, vai ser agora chamado o comerciante. Ele vai responder. Segunda possibilidade, o produto ele é fornecido, mas eu não consigo captar a identificação. Por exemplo, vem um achocolatado, e normalmente vem ele um plásticozinho em volta com a marca. Aquele plástico se solta, e não tem o nome em outro lugar, e mesmo assim ele é comercializado. Vejam, eu não consigo também compreender quem é o, por exemplo, fabricante. Então, novamente,
Por não conseguir identificar o fabricante, quem vai ser chamado para ser responsável? O comerciante, que até então tinha responsabilidade subsidiária e agora passou a assumir a responsabilidade. E o terceiro, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Quer saber? Luz está caro, não está? Então eu tenho carne que eu vendo aqui no supermercado, frango congelado, uma série de coisas. Mas que dá 10 horas e fecha, eu vou lá, desligo o freezer. No outro dia cedinho, eu ligo o freezer de novo na hora que abre. Vejam bem, esse produto vai estragar. A culpa é do fabricante, do produtor, do importador? Não. Culpa exclusiva de quem? Do comerciante que não conservou adequadamente os produtos perecíveis. Então coloquem como regra, responsabilidade pelo fato do produto. A responsabilidade objetiva para todos. Mas nós vamos ter uma exceção da cadeia de fornecimento solidário, porque a responsabilidade do comerciante é subsidiária. Ele somente vai responder nas hipóteses do artigo 13. Exceção à cadeia de fornecimento. Um outro elemento extremamente importante, está lá no artigo 12, parágrafo 2º. Vejam só, eu tenho uma televisão, e a minha televisão, ela não é 4K, ela não é 3D, ela não tem nada disso. E aí, lança uma televisão nova. E a televisão nova é 3D, já é 8K, tem cor que eu nem sabia que imaginava. O controle eu falo, ela responde. É uma coisa de outro mundo. Vejam, o fato de existir um produto de melhor tecnologia não torna o produto anterior defeituoso, viciado. Cuidado com o artigo 12, parágrafo 2º, observação aqui em vermelho. Cuidado com o artigo 12, parágrafo 2º do CDC. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Até porque na nossa atual conjuntura, a gente só teria produtos defeituosos. Compre celular hoje, amanhã já tem um de qualidade melhor. Compre computador hoje, amanhã eu tenho um de qualidade melhor. Compre uma televisão hoje, amanhã eu tenho uma de qualidade melhor. Professor, lá no artigo 12, tem uma cadeia de solidariedade? Sim, tem uma cadeia de solidariedade. Só tem uma pessoa que está fora dela. Comerciante. Só isso. Um está excluído. O comerciante. Os demais são solidários. O comerciante que vai quebrar a regra da cadeia de solidariedade. Tirando o taxativo ou não, tirando o comerciante, engloba todos os demais. Obviamente que ele não consegue prever todos os demais. Dando continuidade, pessoal, o artigo 12, parágrafo 3º, vai apresentar as excludentes de responsabilidade. E quando nós falamos de inversão do ônus da prova, eu falei assim para vocês, inversão op legis, ou seja, aquela determinada por lei. E deu exemplo, o artigo 12, parágrafo 3º. Por quê? Porque a lei já vai determinar quem tem que fazer a prova é o fornecedor. Quer ver? O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar. A lei já fez automaticamente a inversão do ônus da prova. Quem vai ter que provar qualquer uma dessas três hipóteses é o fornecedor. Olha aqui o exemplo, então, de inversão do ônus da prova op legis, ou seja, determinado por lei. Você quer provar que você não tem a responsabilidade objetiva? Beleza. Apresenta uma das excludentes de responsabilidade. Primeira delas, opus legis. Primeira delas, a não colocação do produto no mercado. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês que acontecem muito. Essa ação é real. Uma pessoa comprou um tênis no mercado paralelo. Um tênis de mola, que hoje ele é menos utilizado, mas tempo atrás foi coqueluche, de uma marca famosa. Todo mundo queria usar esse tênis de mola. E ela comprou esse tênis. E em vez de comprar da empresa que começa com a letra N, comprou com uma paralela que começava com a letra M, de Maria. E o que acontece? Usando o tênis, ele sofreu uma lesão, porque o tênis, a mola soltou, e ele teve uma queda, quebrou um braço.
Tinha a segurança esperada? Não, não tem a segurança esperada. Só que em vez de ajuizar a ação contra a empresa que vendeu, que não era original, ajuizou contra a original. O que a original falou? Meu amigo, esse produto aí que você está usando, eu coloquei no mercado, não. Vem cá, traz ele aqui, olha aqui a marca dele, olha o nome. Esse não está no meu catálogo, não. Esse é uma cópia do meu produto. Nem o nome do meu produto tem. Então, primeira causa de excludente, não colocação do produto no mercado. Isso exige do fornecedor, gente, ser muito criterioso com seus arquivos. Porque ele tem que saber o número de série, se foi vendido. Pode ver que algumas empresas, você liga, não importa se você comprou o produto no mundo. Você me fala o número de série, a pessoa joga no computador e fala, você comprou um aparelho tal, de tal forma, em tal lugar, de tal jeito, que se ela não tem todo esse cuidado, tem hora que ela vai perder uma ação, sem ter que perder por falta de organização interna. Segunda possibilidade, o produto está no mercado, mas inexiste defeito. Por exemplo, o som do meu carro não funciona. Impressionante, não funciona. Aí eu vou e bato o carro, porque eu estava numa velocidade acima. Eu falo, tá vendo? Mas o som do meu carro não funcionou. O defeito do som do meu carro tem alguma ligação com o acidente? Não. Ou porque o defeito não tem ligação, porque ele realmente não existe defeito algum. Exatamente. Que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito não existe. E terceira possibilidade, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Estou falando muito hoje de micro-ondas, mas vejam, se você vai comprar um micro-ondas hoje, e é verdade isso, na hora que você chega para comprar um micro-ondas, lá dentro vem uma informação, não pode colocar metal. Do lado de fora, realmente vem uma fitinha nele todo escrevendo, não pode colocar metal. E tem lojas, comerciantes que estão indo além, porque o fabricante exige. Você vai pegar um termo assinado com tudo aquilo que não pode ser colocado no micro-ondas. Aí a primeira coisa que eu faço em casa é, vou fazer uma feijoada. Coloco o feijão com todos os elementos na panela de pressão e falo, está demorando demais. Abro o micro-ondas e penso, panela de pressão com micro-ondas, 10 minutos, a minha feijoada está pronta. E põe lá 10 minutos. Vai ocorrer o quê? Provavelmente a Terceira Guerra Mundial. Uma explosão fora do comum. Feijoada para tudo quanto é lugar. Vejam, a culpa aqui é exclusiva do consumidor. E aqui não teve qualquer culpa o fornecedor. Da mesma forma, culpa de terceiro. Eu comprei um carro. Estou dirigindo meu carro. Vem alguém na contramão, acima da velocidade permitida. A pessoa totalmente embriagada bate no meu carro e eu machuco. E eu vou e ajuizo uma ação contra fornecedor que vendeu o carro, falando que eu machuquei. Peraí. O acidente ocorreu exclusivamente por causa do meu veículo? Não, por causa de culpa de terceiro. Então vejam, as 3 excludentes previstas no artigo 13, parágrafo 3º, devem necessariamente ser provadas pelo fornecedor. Dando sequência, presta atenção, responsabilidade pelo fato. Nós vamos agora falar da responsabilidade pelo fato do serviço. Responsabilidade pelo fato do serviço. As excludentes do artigo 12 para 3º são apenas no fato do produto. O entendimento que é, apesar de estar localizado, aí você vai encontrar 2 posicionamentos. Que ela seria só do fato do produto, mas você também entende, doutrinador que entende que seria de todo o fato. Que apesar de estar colocado no fato do produto, que ela caberia também às demais situações. Você vai encontrar os 2 posicionamentos. Responsabilidade pelo fato do serviço. E aqui eu quero um cuidado danado. Aqui eu estou falando de um acidente que ocorreu durante a prestação de um serviço. Onde vai estar previsto esse conteúdo? Artigo 14 do CDC. Artigo 14 do CDC. Vejam, a regra da responsabilidade solidária vai estar presente aqui, ó. Responsabilidade solidária. Todos os membros respondem solidariamente. A lei não trouxe exceção. Mas a lei vai trazer uma exceção no tocante à responsabilidade objetiva. Porque qual é a regra?
Todos respondem, independentemente de culpa ou de dolo. Mas vai ter uma exceção. Lá no artigo 14, parágrafo 4º, quando vai falar do profissional liberal, ou seja, da responsabilidade pelo fato do serviço realizado por um profissional liberal. Então, aquela regra da responsabilidade objetiva vai ter uma exceção exatamente no tocante à responsabilidade pelo fato do serviço. Novamente, o legislador aponta quando ele quer quebrar qualquer uma das regras. Antes de chegar na exceção, eu quero que vocês tomem um cuidado. O uso de nova técnica na prestação de um serviço não faz o serviço anterior também defeituoso. Vou dar um exemplo muito claro na medicina. Muito claro. Como é que operava a apendicite antigamente? Era a regra. Fazia um rasgo de todo tamanho, tirava o apêndice, fechava o rasgo. Como é que passou a ser feita a cirurgia de retirada do apêndice depois? Por vídeo, com 3 míseros cortes. Um pequenininho aqui, outro aqui e outro aqui. Hoje em dia, como é que tem sido feita algumas cirurgias? Tem a pessoa que continua fazendo a abertura com a mão. Está ganhando agora cada vez mais força a cirurgia robótica, no qual o médico ele vai controlar um sistema, parece um joystick, e a cirurgia não é feita mais na mão do médico direto no corpo, é feito por meio de robô. Pergunta: a cirurgia robótica torna aquela cirurgia manual defeituosa? Não. De novo, o emprego de novas técnicas não torna a prestação do serviço anterior defeituoso ou defeituosa. Muito cuidado com isso. Onde vai estar previsto? Lá no artigo 14, parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Para fechar a responsabilidade pelo fato do serviço, aqui é marcar em vermelho, destacar uma cor diferente. Artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Só uma observação antes disso, perdão. Da mesma forma que nós temos as excludentes de responsabilidade pelo fato do produto, nós também vamos ter as excludentes de responsabilidade pelo fato do serviço no parágrafo 3º. De novo, inversão do ônus da prova. Olha lá quando eu falei inversão opilégias. O fornecedor vai ter que provar novamente que se prestou o serviço, não existe defeito, e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O que a gente falou lá é replicado aqui. Então vamos para o artigo 4º do parágrafo 14. Quando se trata de profissional liberal, o legislador deu um tratamento diferente. Ao se falar de profissional liberal, o legislador deu um tratamento diferente. E o que é esse tratamento diferente? O profissional liberal, no tocante à responsabilidade pelo fato do serviço, ou seja, em razão de um acidente na prestação de um serviço, não vai responder objetivamente, e sim subjetivamente. Subjetivamente. O que significa isso? Não é que ele não vai ter responsabilidade, mas vai ser verificado se ele agiu com culpa ou se ele agiu com dolo. Ou seja, se ele foi imprudente, imperito ou negligente, ou se ele agiu com dolo. Olha só a exceção à regra. Vou repetir. Olha a exceção à regra. A regra é a responsabilidade objetiva. O fornecedor responde independentemente de dolo ou de culpa. Aqui eu tenho exceção, profissional liberal. Ele vai responder ou sua responsabilidade é subjetiva. Por que isso? Porque entende que a responsabilidade, a atuação do profissional liberal, ela é extremamente personalíssima. Não é aquela prestação em massa. Ela é extremamente manual, caso a caso. Então seria muito árduo determinar que ele tem responsabilidade objetiva.
Daqui surge aquela expressão que, salvo casos pontuais, a responsabilidade do profissional liberal ela é de meio e não de fim. Vou repetir. Salvo casos pontuais, a responsabilidade do profissional liberal ela é de meio e não de fim. Vamos entender isso? Imagina só que uma pessoa resolve fazer uma cirurgia. Ela está com muita dor, tem que fazer uma cirurgia de apendicite. Ok? Quem vai realizar? Um médico. Um médico é um profissional liberal. E o médico fala, olha, como supurou seu apêndice, nós vamos ter que fazer um corte maior. E para que você tenha um mínimo de cicatriz, você vai ficar 3, 4 dias, um mocinho ou uma mocinha, quieto, de repouso, passando o medicamento correto, quietinho para não dar problema na cicatriz. A pessoa faz a cirurgia hoje, no dia seguinte a pessoa falou ficar quieto. Malhar não é fazer exercício, não é fazer nada demais. Então a pessoa com aquele corte aqui, ó, tá lá na academia puxando peso, ó, e vai um, e vai dois, cada ano que vem vai soltando um ponto, e vai abrindo um ponto, e vai inflamando. Aí eu volto, mexe, dá ponto de novo, falo, não tem problema, agora eu vou ficar quieto. Aí me liga o pessoal, Carlos, é a final do campeonato, cara. Você não vai jogar com a gente? Não, amiga é pra essas coisas, tô nessa. Toma uma bolada, estoura ponto de novo. No final, eu não fiquei com uma cicatriz. Minha cicatriz começa aqui, termina aqui, vem isso aqui, ó. Pergunta. A responsabilidade do médico é objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Vai analisar o quê? Culpa ou dolo. Na hora de verificar, foi uma imperícia do médico que causou isso? Não. Foi uma imprudência do médico? Não. Foi uma negligência? Foi o dolo? Não. Quem deu causa a isso? Responsabilidade exclusiva do consumidor. Vai ser analisado o caso concreto e não aquela regra geral. Pensem na figura de vocês, advogados, como profissionais liberais. Imagina que para ser contratado, necessariamente você tem que ganhar todas as ações. O que você faz? Quebra a carteirinha. Quebra a carteirinha. Porque ninguém pode prometer êxito em todos. E mais, tem hora que você entra numa ação, sabe que você vai perder, mas para perder de menos. Normalmente isso aqui a condenação é de 50 mil, quando uma condenação de 5. Isso é vitória. Normalmente uma condenação que é de 20, 30 anos, eu consegui de 15. Poxa, é vitória. Então vejam bem, como é algo muito personalíssimo, é necessário observar o caso em espécie. E vou repetir, não que o profissional liberal não vai ser responsabilizado, mas sua responsabilidade não vai ser objetiva, ela vai ser subjetiva. Tranquilos? Pois não. Vamos lá, pergunta. A cirurgia plástica, ela é de meio ou de fim? Na verdade, eu não falei a cirurgia plástica, eu falei cirurgia daquela exceção, salvo casos pontuais. Há um entendimento, mas gera algumas discussões, que a cirurgia estética, ela seria, aquele caso pontual, ela teria uma função de fim. Mas mesmo sendo estética nessa função de fim, tem que ver alguns elementos. Por quê? Simplesmente o corpo humano não responde igual. Simplesmente, se eu, por exemplo, na minha adolescência, na minha fase adulta, por exemplo, durante a boa parte da minha vida adulto, eu usei muito, fumei tabaco. Isso pode atrapalhar a minha cicatrização. Então, em que pese a estética, em regra, poderia ser compreendida como de fim, tem que se analisar muito bem, porque o caso a caso pode trazer elementos novos. Repetindo sua pergunta, uma cliente teve queloide e o médico foi verificar que pode ser o tipo de pele. Tem que ser verificado. Olha por que como é importante a resposta subjetiva. Vamos analisar o caso para ver se teve culpa, dolo, imprudência, negligência, imperícia. Sim? Vai ser... Vamos lá. A inversão do ônus da prova legal... Simples determinação. A judicial,
O regramento correto seria por requerimento da parte. Ele vai mostrar a verossimilhança, ele vai mostrar a hipossuficiência, em regra, a requerimento. Já foi verificado, se você vai achar jurisprudência, mas a regra seria um requerimento da parte demonstrando os elementos previstos no CDC.